Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma inovação que sacudiu o mundo da tecnologia e provocou um verdadeiro terremoto no mercado. A nova ferramenta de inteligência artificial chamada DeepSeek. Ela não apenas promete competir com gigantes como o ChatGPT, mas também está revolucionando a forma como pensamos e usamos IA. E o mais surpreendente, ela fez isso com muito menos. Vamos entender por quê. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm investido pesado em inteligência artificial. Foram mais de 500 bilhões de dólares aplicados em infraestrutura gigantesca, como data centers, sistemas de resfriamento e, claro, consumo massivo de energia e água. Tudo isso para suportar ferramentas como o ChatGPT, que, apesar de impressionantes, vem com um custo ambiental e financeiro altíssimo. Alguns especialistas já questionam: será que essa abordagem é sustentável no longo prazo? Veja o que disse o comentarista do ICL Notícias, Leandro Demori. O que é que fez o Trump nos Estados Unidos? Ele derrubou qualquer possibilidade de haver regulação em relação à inteligência artificial nos Estados Unidos. Eu já quero voltar a isso porque isso é muito importante. Ato Contínuo anunciou investimento privado e público, principalmente porque os Estados Unidos são um país que rodam graças ao Estado. Vamos lembrar o complexo industrial militar dos Estados Unidos, que é uma máquina, é uma indústria, né, da máquina de guerra dos Estados Unidos, que é financiada com dinheiro público, né? Então, para os liberais brasileiros que não têm essa informação, né, os Estados Unidos rodam, é uma máquina que roda com dinheiro público. Anunciou esse investimento de 500 bilhões. Para que é isso, Rô? Basicamente para infraestrutura, para inteligência artificial, que precisa de grandes estruturas físicas, né? Prédios, construir estrutura física, gasta muita energia e muita água. Isso é uma coisa que está sendo debatida no mundo todo, porque você gasta energia para produzir um chat GPT da vida, energia que eventualmente a cidade de Brasília usa, você vai gastar num data center, né? Esse é o nível. E água também, porque você precisa fazer o resfriamento dessas máquinas. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a China surpreendeu ao lançar o DeepSeek, uma IA que, pasmem, foi desenvolvida usando recursos muito mais modestos. Para se ter uma ideia, enquanto os gigantes americanos gastam bilhões, o DeepSeek foi criado com o equivalente a alguns trocados, utilizando chips básicos que, como brincam os próprios desenvolvedores, poderiam ter vindo de uma geladeira velha ou de um radinho de pilha da vovó. Mas o resultado? Uma IA altamente funcional e, o mais chocante, ela é open source. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Essa é a relação, viu? Os Estados Unidos proibiram que a China importasse os chips e semicondutores mais avançados do mundo. Tem uma guerra em relação a isso, em relação à empresa chinesa chamada Huawei. Se você comprar hoje um celular, por exemplo, no Brasil, ou um smart watch dessa empresa, você não consegue acessar vários serviços aqui no Brasil e nos Estados Unidos, porque não consegue acessar o Google, não consegue, né? Tá tudo bloqueado, porque tentaram bloquear os chineses. Os chineses falaram: ah, é? Então deixa eu pegar esse chip aqui de uma geladeira velha. Claro que eu estou fazendo uma hipérbole, né? Mas deixa eu pegar o chip aqui do radinho da vovó e ver o que eu consigo fazer. E conseguiram fazer uma IA tão avançada quanto o ChatGPT por um valor irrisório, né? E, olha, obviamente não é a IA mais avançada que o DeepSeek consegue resolver. Essa, digamos assim, é a IA de entrada de mercado. E um detalhe, Rô, ela é open source. Diferente de ferramentas como o ChatGPT, que dependem de servidores gigantescos e da nuvem para operar, o DeepSeek pode ser rodado diretamente no seu computador ou até mesmo no celular. Isso significa que você não precisa mais ficar preocupado em enviar suas informações para servidores centralizados. Com o DeepSeek, seus dados ficam sob seu controle. Agora pense nisso. Em um mundo onde nossa privacidade está cada vez mais ameaçada, essa pode ser uma verdadeira virada de jogo. Claro, algumas pessoas já levantaram preocupações sobre o uso de uma ferramenta de código aberto desenvolvida na China. Será que não estaríamos apenas trocando a vigilância americana pela vigilância chinesa? Um debate válido. Mas, sejamos honestos, já vivemos em uma era onde nossas informações fluem livremente para corporações e governos ao redor do globo. O que é que significa isso?
Muita gente falou ontem, mas aí você vai começar a mandar suas informações do ChatGPT para a ditadura comunista. Bom, deixa eu dar um recado aqui. Você está usando a internet o dia inteiro e está mandando informações para os Estados Unidos, tá? Sabem disso, né? Não fiquem chocados, tá? Toda a informação que você circula pela internet está sendo enviada para empresas dos Estados Unidos que colaboram com a NSA, com a CIA, com o FBI, como já mostrou o Edward Snowden muitos anos atrás. Então, as suas informações, se necessário, serão passadas de modo ilegal, sem que você saiba, para a inteligência de espionagem, para a agência de espionagem dos Estados Unidos. Então, você já está mandando suas informações para um país estrangeiro, sem o seu consentimento, tá? Só que o detalhe, Panuzio, o DeepSeek, ele é código aberto. O que significa isso? Duas coisas. Você pode ver a fórmula do bolo. Então, você, quem entende de código, vai olhar como é feito. Não tem como enviar informação para lugar nenhum se isso não está no código. Entendeu? Então, os desenvolvedores vão olhar o código, vão olhar, aqui está a linha onde envia informação para tal lugar. Podemos simplesmente suprimir essa linha, por exemplo. Podemos editar o código. O código está aberto. Os chineses deram a fórmula do bolo para as pessoas poderem usar e adaptar para os seus negócios, por exemplo. Mas o impacto do DeepSeek não parou por aí. Quando a ferramenta foi lançada, em um simples final de semana, as ações de empresas gigantes de tecnologia despencaram. A Nvidia, que vinha numa valorização absurda desde a pandemia, viu seu valor de mercado cair vertiginosamente. Afinal, por que alguém pagaria caro por chips de última geração quando uma IA poderosa pode ser criada com tecnologia muito mais acessível? Esse foi o grande golpe. O DeepSeek provou que não é preciso gastar uma fortuna para criar ferramentas poderosas. E você pode rodar também, Rô, dentro do seu computador. Então, você não precisa rodar na nuvem, como roda o ChatGPT, que você está sempre usando os servidores do ChatGPT. Você roda na sua máquina, você baixa e roda no seu celular, no seu computador, e mantém as informações ali dentro. Claro que a gente tem que abrir o olho, é óbvio que informações são mandadas para o mundo todo o tempo todo, gente. Essas empresas vivem de mineração de dados, é assim o negócio delas. Agora, isso causou um cataclisma ontem nos mercados, a Rô falou no começo, né? $1 trilhão de perda de valor de mercado das empresas. A que mais sofreu as duas foram a Oracle e a Nvidia. A Nvidia é a empresa que produz chips e semicondutores. E aí, só para terminar o raciocínio e explicar para as pessoas por que a Nvidia sofreu. A Nvidia vinha numa valorização absurda desde a pandemia, né? Com a crise das cadeias de distribuição globais, os chips ficaram muito caros, então ela se valorizou muito. Ela é uma empresa que estourou de valorizar aí nos últimos anos. Só que agora, Rô, todo mundo que estava olhando, por exemplo, para as empresas de semicondutores e chips e falando, olha, eu vou botar dinheiro nessas empresas aqui, porque nos próximos 10, 15, 20 anos, elas vão lavar de ganhar dinheiro, porque o desenvolvimento da fronteira tecnológica está apontando para a inteligência artificial, que precisa de uma quantidade absurda de processamento de dados. E chegaram os chineses e falaram, não, gente, na verdade, com o chip aqui da lava-louça da vovó, a gente conseguiu construir uma inteligência artificial tão avançada quanto essas que vocês estão construindo aí. E aí, claro, o valor dessas empresas despenca, porque as pessoas olham e falam, bom, aparentemente não vão precisar comprar chips tão caros assim e tão avançados pelos próximos anos. Então, essa é a grande batalha que a gente viu ontem, uma batalha, aliás, muito interessante de acompanhar. No final, o DeepSeek não é apenas uma ferramenta de inteligência artificial. Ele representa uma mudança no equilíbrio de poder no mundo tecnológico. Uma prova de que inovação nem sempre precisa vir com um preço absurdo. Nem para os bolsos, nem para o meio ambiente. Mas como toda revolução, ela traz desafios que só o tempo e a reflexão coletiva poderão resolver. E você, o que acha dessa nova era da inteligência artificial? Será que o DeepSeek vai mudar o jogo de vez? Ou estamos apenas vendo o início de uma nova corrida tecnológica? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar esse debate juntos.